Então deixa sua Bíblia aberta em 1 Samuel 18. Vamos orar? Feche esses olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, Jesus. Embora eu já tenha lido, já tenha estudado, já tenha pedido para o pastor revisar, o Senhor é que revela a nós aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, em nome de Jesus, me dê sabedoria, entendimento e temor para passar aquilo que o Senhor quer. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que o Senhor venha falar comigo em primeiro lugar e depois falar com essas mulheres que aqui presente estão. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque se nós estamos aqui, o Senhor nos escolheu para isso. Amém. Mical, vou passar uma introdução para vocês. Antes da gente entrar na história de Mical, eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado. Existe um ditado assim: não importa como você começou na vida, mas como você vai terminar. Você já viu aquelas pessoas que começam muito bem na vida e terminam péssimo? Uma atrás você fala: meu Deus, eu conheci a pessoa, terminou, morreu, não tinha nem os filhos no velório, né? Então, não importa o jeito que você começou, mas o jeito que você vai terminar. E trazendo esse ditado para o meio cristão, olha que interessante. Jesus, ele fala o quê? Venha como você está. Por quê? Às vezes você vem do mundo, com vícios, com situações que não é do agrado do Senhor. Mas quando você conhece Jesus, você não permanece assim. Você termina uma mulher transformada, restaurada, uma mulher que não é mais do mundo, mas é uma mulher celeste, né? Então, tem um pouco a ver com aquilo que nós temos que viver. Não importa de onde você veio, não importa da família que você veio, de onde Deus te tirou, mas para onde você está caminhando. E eu quero falar para vocês que, diferente de Mical, teve uma história na Bíblia, né, também, que começou péssimo, que foi o filho pródigo. Ele começou mal, mas ele terminou bem, porque ele se arrependeu, ele voltou atrás. Infelizmente, a nossa pobre Mical terminou mal. E, inclusive, a Bíblia fala a sentença dela e não toca mais no assunto, não toca mais no nome dela. Eu confesso para vocês que eu não acho Mical uma mulher ruim, embora eu tenha colocado, né, as 4 piores mulheres da Bíblia e exemplos a não serem seguidos. Eu faço uma correção hoje e coloco uma mulher infeliz na Bíblia e as 3 piores, porque Mical, ela não era uma mulher ruim, ela era uma mulher infeliz. Quem foi Mical? Foi uma mulher jovem, apaixonada por Davi. Mical era a primeira filha, era a filha mais nova do primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. Mical, ela foi a primeira esposa de Davi. A primeira esposa que Davi casou foi Mical. Foi uma mulher que ficou marcada na Bíblia por ser amargurada. Pensa você ficar marcada na história da sua geração como uma mulher amargurada. Está repreendido em nome de Jesus, né? Meu Deus, eu gosto da avó X, porque a avó Y, que mulher amargurada. Já pensou os netos lembrando da gente assim? Está repreendido em nome de Jesus, né? Meus netinhos podem falar: vamos na casa da avó Yasmin, a bichinha não sabe cozinhar, mas ela é legal, ela deixa nós fazer tudo que quer, ela dá doce, ela dá dinheiro, ela fala de Jesus, ela brinca com a gente. Pode falar mal da comida, mas não vai falar que vai amargurada. A intenção, gente, desse primeiro episódio não é desmoralizar a figura do homem que vai ser representada por Davi. E não é também vitimizar a figura da mulher, que vai ser representada por Mical. Hoje aqui nós vamos criar uma linha do tempo e entender por que Mical se tornou essa mulher tão amargurada. Eu, particularmente, já ouvi falar de algumas pregações, eu nunca assisti, mas que quando vão falar de Mical, se referem a uma mulher fútil e ingrata. E quando eu fui pesquisar sobre algumas mulheres,
eu percebi que Mical, ela não é isso. Ela não é fútil e nem ingrata. Ela foi uma mulher muito machucada, que é totalmente diferente, né? Tem mulheres totalmente fúteis e ingratas, que o marido faz de tudo por ela, só falta colocar um tapete para ela chegar em casa, mas nada tá bom. Então existe diferença. Então vamos começar pelo começo. Davi, como Davi entra nesse contexto da família do rei Saul? Davi é um menino de 17 anos, que já tinha sido ungido rei de Israel. Ele ainda não era rei, ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, estava apacentando suas ovelhas. E o teu pai falou assim: Davi, vem aqui, meu filho, sua mãe preparou queijos, né, comidas, leva essas marmitinhas, se assim possamos dizer, para os seus irmãos e para alguns soldados, que eles estão no vale lutando lá. Então vai lá e me traga a notícia dos seus irmãos. E quando Davi chega lá, quem está lá? Golias, afrontando o povo de Deus, afrontando o povo de Israel, afrontando as pessoas que ali estavam com Saul, inclusive seus irmãos. E Davi ficou revoltado com as afrontas, porque ele não estava afrontando o homem. Davi levou a afronta para o lado de Deus. E Davi, muito corajosamente, falou que iria enfrentar. Tá? Então a história completa está em 1 Samuel 17. Então Davi falou assim: eu vou enfrentar esse filisteu e vou provar para ele que quem luta por Israel não é o homem, mas é o Deus dos exércitos. Conclusão, Davi vence Golias. Só que nessa trama toda foi feita uma promessa. O rei Saul disse que aquele homem que derrotasse Golias, ele daria sua filha mais velha, né, sua primeira filha, sua filha mais velha em casamento. E essa foi a promessa. Porém, Saul tomou gosto por Davi, que menino valente, menino tão novo, e criou ali uma amizade. Davi passa a ser um dos guerreiros do rei Saul. E Davi começa também a administrar uma tropa de 1000 homens. Então, olha como o rei pegou uma certa admiração por Davi. Porém, o rei Saul começou a prestar atenção em alguns elogios que o povo faziam para Davi quando eles voltavam da batalha. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 6, diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumento de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. O que acontece? Quando Saul escuta isso, as mulheres de todo Israel cantando, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, ele é tomado por uma grande inveja, por uma grande perturbação na alma. E a partir desse momento, Davi passa de ser aquele guerreiro que ele admirava, passa a ser uma presa, um caçador atrás da sua presa com o intuito de matá-lo. E esse reconhecimento foi se tornando tão absurdo que vai entrar nessa história a pobre da Mical, que não tinha nada a ver. A Bíblia ela não relata o motivo pelo qual Saul não cumpriu a palavra dele. Era para ele ter entregue Merabe, sua filha mais velha, para se casar com Davi, e ele não o fez. Ele entregou para Adriel de Meolá. A Bíblia não fala, mas se a gente for pensar nos costumes da época, a filha mais velha do rei, certo? Se casa com Davi.
Se Davi morre, se Saul morre, quem vira rei? Davi, porque ele é casado com a filha mais velha. Então tudo dá a entender sim na história que ele já estava possuído de inveja e raiva de Davi, que ele não cumpriu a palavra ali. Ele não entregou a sua primogênita para casar com um herói que venceu Golias. Ele foi infiel naquilo que ele prometeu. Mas, num certo momento, Saul fica sabendo que Mical amava a Davi. E aí começa a linha do tempo que nós vamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa linha do tempo que aconteceu com Mical, que às vezes, talvez, todas aqui ou algumas vão se encontrar em alguma situação. Situações de traição, abuso, abandono, situação de ser tratada como uma peça de xadrez, que ela podia ser movimentada e descartada a qualquer momento. Então lá em 1 Samuel 18, no versículo 20, diz assim: Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então, o primeiro ponto aqui, por que Mical virou essa mulher amargurada? O primeiro ponto: Mical foi usada como uma moeda de troca pelo seu pai. O pai não se importou com o sentimento dela, não queria saber se ela amava, se ela deixava de amar, falou: bom, ela gosta, ela que eu vou usar para matar ele. E assim ele fez. O segundo ponto da vida de Mical foi ver que o seu noivo, seu futuro marido, estava sendo enviado para uma guerra propositalmente armada pelo teu pai como uma desculpa de dote, para que ele pudesse se casar com Mical, mas o intuito de Saul era matá-lo. Em 1 Samuel 18, 26 fala que os servos chegaram em Davi e falaram para ele: Davi, o rei Saul, ele gosta muito de você, ele quer que você vire genro. E aí diz assim no verso 26: quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. E ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Gente, olha que cruel. A menina já foi entregue para ser usada como isca para que Davi fosse assassinado. E aí entra a história do dote, Naquela época você tinha que pagar dote, você tinha que casar. E Davi fala nos versículos anteriores: mas como eu vou me tornar genro do rei se eu vim de uma família humilde? Se eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para isso. E aí Saul mandou seus servos falarem para ele: fica tranquilo, você é um guerreiro, você é valente, vá e me traga 100 prepúcios de filisteu. O prepúcio é aquela pelinha, do órgão genital do homem, que para nós hoje em dia é a famosa cirurgia de fimose, que às vezes as crianças precisam fazer. E vamos parar para pensar, meninos? Para você arrancar isso de homem, você tem que matar ele vivo, você não faz isso com o homem. E Davi foi valentemente, não trouxe só 100, mas trouxe 200. Ele matou 200 homens e trouxe 200 prepúcios para o rei. E Saul deve ter dito: dessa vez não foi, porque ele está vivo, bem vivo, e ainda me trouxe o dobro daquilo que eu pedi. O terceiro ponto dessa linha do tempo de Mical, sem contar, cabe um parênteses aqui, se quando o nosso marido vai trabalhar, a gente já fica preocupado, pensando no que pode acontecer, mesmo sabendo que o Senhor guarda, que hoje em dia tudo é mais seguro,
Imagina ela sabendo que ele estava indo buscar um dote que poderia valer a vida dele. Pensa você viver num ambiente, eu sei muito bem do que eu estou falando, talvez vocês não saibam, ou algumas saibam, que um dia tá tudo bem, mas daqui 5 minutos tudo pode desmoronar. Se isso, independente se você era criança, se você é adulto, é muito ruim você viver num lar que você não tem constância de paz. E era o que Mical vivia. Ela não tinha um lar com constância de paz. Hoje o pai dela estava bem humorado, daqui a alguns minutos ele já estava com o espírito do diabo no corpo dele. Uma hora ele estava amando Davi, outra hora ele queria matar Davi. Então pensa a cabeça dessa mulher: meu Deus, eu nunca vou ter paz na minha vida. E o terceiro ponto que Mical faz por amor a Davi é trair o rei, é mentir para o seu pai, que é o rei. Saul viu que não tinha dado certo o plano dele, então ele vai para algo mais escancarado. Vou matar Davi. Não pensou nela, não pensou em ninguém. E lá em 1 Samuel 19:12 diz assim: então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e cobriu com um manto. Quando chegaram, os homens de Saul tinham enviado para prender Davi. E Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi e lhes disse: tragam-no até aqui na cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela me respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Vamos dar uma pausa aqui nesse terceiro ponto antes da gente ir para o próximo. Gente, olha a situação dessa mulher. Primeiro, ela casa aqui com um homem que ela ama, mas a Bíblia em algum momento fala que Davi a ama. Essa mulher, ao longo do seu casamento, ela precisa ficar lidando com essa casa, né, com aquele castelo. Um dia tá tudo bem, um dia tá tudo mal. Um dia meu pai tá bem-humorado, um dia meu pai tá mal-humorado. Um dia meu pai quer que Davi toque a harpa pra ele, Davi tá tocando a harpa, ele taca uma lança, se Davi não desvia, a lança pega nele. E imagina pra essa mulher: hoje eu tô dormindo casada, amanhã eu acordo viúva. Um drama. Ansiedade, né? Isso desperta uma ansiedade ruim. Ela não sabia como ia ser o próximo dia. Não sei pra vocês, mas eu não ficaria feliz sabendo que o meu pai, um exemplo, faz gosto do meu casamento com o Caio porque meu pai não gosta dele, mas porque ele tem algo para me oferecer. Vocês ficariam felizes? A gente quer que nossos pais amem os nossos cônjuges por aquilo que eles são e fazem por nós, não por aquilo que eles têm. E não foi assim com Mical. Mical sabia que o dote, né, para estar com ela, teria que terminar em 200 homens mortos, independente se era inimigo ou não, né? Uma coisa é você vale ouro, carruagem de joias, terras. Uma coisa é você vai, o seu dote vai valer sangue, né? Derramação de sangue. E o pior de tudo, embora Saul fosse o pai de Mical, tem 2 pontos muito importantes a ser estudado. O primeiro, Mical, ela mentiu para Saul. Só que ela não mentiu só para Saul, ajudando e deixando Davi fugir. Ela mentiu para o rei. E traição contra o rei, né, naquela época, era pago com a vida. Ah, mas ele era o pai dela. Porém, nós sabemos que ele já estava com o espírito que o perturbava. Ela poderia
né, ser ali a vida dela também ter sido ceifada ou presa, acontecido algo com ela, né? A Bíblia não relata, mas nós, fazendo essa linha do tempo, se ela precisou mentir para o próprio pai, é porque nem ela se sentia segura. Porque se embora ele tivesse muita raiva de Davi, mas ela se sentisse segura, talvez ela poderia falar: pai, ele é meu marido, ele não te fez nada. Jonatas já falou isso para Saul: por que o Senhor quer matar ele? Ele não te fez nada. E não foi isso que aconteceu. Segundo alguns teólogos, desse dia que Davi desce pelaquela janela e vai embora, até o dia que Davi se encontra com Mical novamente, mais ou menos se passaram 8 anos de Mical sem notícias de Davi. Só que a história nos aponta e nos dá alguns detalhes que aparentemente Davi a esqueceu. E nós vamos entender do 4º ponto ao 5º, que é o último, algumas trajetórias de Davi. E por que em meio a isso ele não fez um esforço para buscar sua esposa, Mical, e a sua solidão. Esse é o 4º ponto. Nesse período de tempo, né, Davi manteve-se ausente de Mical. E ele, nesse período da ausência dele, aconteceu algumas coisas importantes na vida de Davi, na qual sua esposa teria que estar, pelo menos, juntas, não em todas, que algumas é batalha, mas a partir do momento que ele já ganha confiança, ele já vira rei de Judá, ele já conhece ganhar uma força, por que não foi buscá-lo? Né? E uma dessas situações foi: Davi fugiu com a ajuda de Mical, ok. Davi passa na caverna de Adulão. Nós não vamos conseguir ler todos os textos, porque é longo, mas entre 1 Samuel 17 e 2 Samuel capítulo 6, vocês conseguem ver amplamente toda a trajetória que chega nesse fim triste para Mical. Davi na caverna de Adulão, que nessa caverna de Adulão Davi monta com essa cabeça inteligente, valente, de um empreendedor, de um líder, de uma caverna de gente doida, maluca, sai um monte de soldado. Davi era um verdadeiro líder. Davi foi perseguido, Davi enfrentou e ganhou batalhas. Davi casou-se novamente, ainda estando casado com Mical. Antes da gente ir para o próximo ponto, Davi ele era um guerreiro destemido, um guerreiro admirado, um guerreiro que o Senhor era com ele. Resumindo, onde Davi estava, o Senhor estava com ele. O que Davi fazia, o Senhor o protegia. Nesse meio tempo, Davi, né, Saul perseguindo ele, Davi ainda, Saul dormindo, ele foi lá e arrancou um pedaço da capa da roupa de Saul. Então Davi enfrentou Saul no meio da perseguição. Davi casou, né, não teve medo de Nabal, que foi um homem totalmente descontrolado. Davi fez alianças. Davi era um homem extremamente líder e esperto. E quando eu estava estudando, né, essa história, eu fiquei assim: meu Deus, imagina o Caio falar para mim que vai viajar, porque algo muito bom vai acontecer na nossa vida e vai ser bom para a família. Um exemplo, tá? Só para trazer um pouco para a nossa realidade. E em um ano ele volta. E esse homem some 8 anos e não dá notícia. E quando ele resolve me procurar, ele já tem outras mulheres, 6 mulheres, tá? Davi teve 6 mulheres quando se reencontrou com Mical, e um filho de cada um. Nós, como mulher, como você se sentiria? Como eu me sentiria? Como eu disse, né, Deus conta. Então Deus, ele não é um Deus que passa pano quente nas coisas erradas.
O certo é o certo, o errado é o errado. E o bom disso que nós conseguimos ter uma Bíblia justa. Porque se pulasse essas partes, não, mas Davi estava lutando e Davi não tinha tempo para pensar, nós ia falar, nossa, que mulher doida, né? Que mulher ingrata, que mulher fútil. Como alguns pastores falaram, ela era fútil, ela tinha tudo que queria. Mulher não quer joia, não quer roupa, mulher quer a presença, mulher quer marido, mulher quer carinho, mulher quer respeito. Tudo que Mical não teve. O quarto ponto é que Mical, mais uma vez, é usada como peça de manobra em um plano com intenção política. A primeira vez que Mical ela foi usada foi pelo pai, certo? A primeira vez que Mical foi usada foi pelo seu próprio pai. Agora Mical, ela vai ser usada como diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse. Vou abrir um parênteses aqui. Davi tinha recuperado a Arca da Aliança. O que significava, o que representava a Arca da Aliança naquele tempo? A presença de Deus. A presença de Deus tinha voltado para Israel. Davi tinha festejado com o povo, tinha doado bolo de tâmaras para o povo, abençoado o povo, e depois que ele festejou com o povo, agora aqui no versículo 20 fala que ele volta para a sua casa para abençoar a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Em algumas traduções está servas, não escravas. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor, eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. E Mical, filha de Saul, jamais vida. Gente, a história de Mical acaba aqui. Estou vendo alguns olhares revoltados. Como assim? A mulher passou por tudo isso e só porque ela ficou brava, porque ele estava dançando, festejando, ela nunca mais pôde ter filhos. A Bíblia não fala se foi um castigo de Deus que a tornou estéril, ou que é ruim, é péssimo também, Davi a desprezou a tal ponto que nunca mais a procurou como mulher. Então nós não sabemos o motivo. A questão é, até o dia da sua vida, o último dia da sua vida, ela não teve filhos. E nós sabemos que naquela época uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Filhos representava bênção, representava segurança. A mulher, se ela ficasse viúva sem filho, por isso que fala, né? Jesus fala que a religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, porque eram pessoas esquecidas. E Mical, até o último dia da sua vida, teve que ver as outras mulheres de Davi, né, no harém, seus filhos, às vezes brincando, saindo para passear. Davi tendo mais e mais filhos, e ela morreu seca e sozinha. Só que eu quero explicar aqui para vocês o que ela fez de tão grave. Porque talvez eu e você, se já não caminhamos por esse caminho, cuidado para a gente não caminhar. E que não é difícil, e que não é fácil. Alguém alcançar o coração de muitas Mical, aprendizes de Mical, e o Senhor reverta esses corações para um coração de Esther, porque
se nós não vigiarmos literalmente, alguma área da nossa vida, mas eu já tenho filho, mas talvez a sua vida em alguma área possa não prosperar de jeito nenhum, porque você não entendeu quando era para entender, quando era para adorar ao Senhor. Então, algumas lições, vocês me permitem passar 10 minutos? Rapidinho, para finalizar. Algumas lições que nós temos que sair daqui hoje e aprender com Mical. Mical, ela tinha de tudo para ser lembrada na Bíblia como uma mulher sábia. Ela foi corajosa, amou Davi, esperou até que não pudesse mais, enfrentou seu pai. Se Mical tivesse entendido que a Arca da Aliança representava a presença de Deus, se Mical estivesse conectada com Deus, embora ela fosse israelita, a Bíblia fala que quando ela foi ajudar Davi, fugiu, o que ela colocou na cama dela? Um ídolo. Então, meus irmãos, às vezes nós possamos estarmos aqui, ser uma israelita, uma Mical, mas a nossa vida é cheia de ídolo. E por ela não ter uma vida conectada com Deus, ela não entendeu que o que Davi estava fazendo não era vulgar, era celebração ao Senhor. Ele estava adorando ao Deus vivo. A presença do Senhor tinha voltado para Israel. E ela não entendeu isso. Ela não entendeu a intenção do marido dela. E às vezes, eu até falo, né? Porque o marido dele é muito empreendedor. Então, às vezes o nosso marido pode estar sendo conduzido literalmente por Deus, para a obra de Deus. E se nós não entendermos essa estação da vida deles, nós vamos matá-los espiritualmente. Eu fico imaginando, eu já comentei isso com o Caio algumas vezes, eu acho, ou a Sandra é acostumada, ou às vezes a vida dela é um loop. Pastor abre projeto, pastor abre outro projeto, pastor faz isso, pastor faz aquilo. E ela está em tudo. Você vai falar, cara, você está doido? Nós temos 2 filhos para criar, você acha que sem criança? Não é desafiador? Você teve medo, Sandra? Só uma pergunta. Tô brincando. Mas é desafiador. Mas por que aconteceu tudo o que aconteceu? E, abrindo esse parênteses, hoje tem alguns. Primeiro, permissão de Deus. E segundo, que a Sandra entendeu que o pastor foi chamado para isso. É esse exemplo que eu quero dar para mim e para você. Nós temos que entender o chamado dos nossos esposos e ter paciência. Que às vezes até eles vão dar a volta deles, mas tem que dar a volta juntos. E esperar e não blasfemar. Você tem que estar conectadas com o Senhor. Então, meninas, Mical, ela não foi castigada porque ela não gostou da dancinha de Davi. Ela foi castigada porque ela criou uma raiva no coração dela. Ela desprezou a adoração de Davi. E Davi estava adorando o quê? Era um ídolo? Não, era um Deus vivo, o Deus dos exércitos. E para nós finalizarmos, se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus 12:15. E essa lição, esse versículo de Hebreus 12:15, nós temos que sair com isso cravado. Antes de ler esse versículo, eu quero compartilhar com vocês que no fim desse estudo eu chorei muito. Eu falei, meu Deus, me livra de ser essa Mical. E eu falei bem assim para o Espírito Santo: comece, Espírito Santo, a me trazer à memória, que às vezes a gente está assim, imagina, eu não tenho raiva de ninguém. Imagina, nossa, me dou bem com todo mundo. Imagina. E aí, viu uma pessoa do outro lado da rua, você lembrou uma coisa lá do passado que ela tinha, já sente raiva. Raiz de amargura. Falei para Deus, né? Eu orando, e hoje eu dirigindo, orei de novo, falando, Senhor, se tem algo que eu ainda não lembrei nessas orações ao longo desse estudo, me faz lembrar, Jesus. Eu quero perdoar quem me machucou. Eu quero perdoar quem me traiu, quem me desrespeitou.
Eu quero perdoar quem um dia abusou da minha boa vontade, entre aspas, porque bom é Deus. Eu quero perdoar um dia aquele ou aquela que me caluniou sabendo que não era verdade. Eu quero perdoar, Senhor, o fulano, o ciclano. E comecei a dirigir e verbalizar em voz alta no carro. Senhor, olha aí dentro. Tem alguma raiz que eu ainda não identifiquei? Tem algo que eu estou caminhando para a destruição porque eu não quero perdoar? Porque o orgulho fala mais alto? Me socorre, Jesus. Me ajuda. Redentor, o Senhor é meu Salvador. Se eu estiver naquele púlpito pregando algo e não vivendo isso, para mim não. Para quê? Para chegar lá no grande Jesus e falar, parte de mim, eu não te conheço. Então que eu e você hoje possamos. Eu fiz essa oração e vou fazer junto com vocês de falar, Senhor, entra aqui no meu coração. Eu sou o teu vaso. Se tiver pedra, tira. Se tiver galho seco, tira. Porque assim, gente, cada uma de nós, a nossa vida, ela é carregada de histórias. Tem coisas que acontecem, dá pra perdoar, mas tem coisas que machucam muito. Não é tão fácil assim, tem que perdoar, não. Talvez fácil para você que não passou. Por isso que eu falo, cada um tem a sua medida. A gente não deve medir a dor do outro. Então é muito fácil. Às vezes a gente fala, não, mas você tem que fazer aquilo, você tem que andar assim, você tem que... Mas sem a ajuda de Deus, sem comunhão com Deus, nós vamos acabar igual Mical. Desesperançosa, amargurada, triste e sozinha. Você já viu aquelas pessoas que no velório não tem nem os familiares? A gente, a pessoa era tão ruim, tão ruim, tão ruim que nem os filhos foram. Que nós não venha permitir que isso aconteça conosco. E lá em Hebreus, olha que sério que Deus fala, Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Gente, uma pessoa que não tem a graça de Deus é uma pessoa o quê? Desgraçada. É um nome pesado, né? Mas quem não tem a graça de Deus é uma pessoa desgraçada. E nesse versículo fala o quê? A gente vai sentir raiva? Vai. Né? Às vezes vai ficar chateado? Vai. Você vai chorar? Vai. Só que Mical pecou porque ela deixou que essa amargura criasse o quê? Frutos. O que é brotar? É quando nasce. Nasceu no coração, ou seja, pecou. A palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Então você vai se irar, mas não peca. Grandes chances de sermos sócias de Mical. E que em nome de Jesus, né? Eu possa daqui 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, não sei quantos anos falar, nossa, que legal, né? Daqui que demore muito. Olha, fulana partiu, mas ela teve uma vida difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança, uma mulher alegre, ajudadora. E é isso que eu acho que Deus quer para nossas vidas. Que a gente não venha perder o brilho de Cristo, a esperança de Cristo. Fácil? Não é. Mas para que nós consiga, que você consiga, que eu consiga, é estar conectado com Deus. E fazer aquilo que Mical, né, não fez. E entender o propósito de Davi naquela hora. Reparem que Mical esteve nessa história em 2 momentos, em 2 janelas. Vocês repararam? Primeira janela, era uma mulher corajosa e determinada. Ajudou Davi a fugir. Na segunda janela, uma mulher triste e amargurada, que teve o fim ali, uma sentença de vida final ali. Qual janela eu e você hoje quer se sentar? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você levar para casa. Qual é a janela que eu e você